Fala e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Libarni, você está no Filodoxia para a crítica, para a resenha, com um spoiler de A Vastidão da Noite. Simbora! 718 here, WOTW. We got a sound we'd like to play that seems to be bouncing around the valley tonight. Yes, I have a story that might be helpful. I can tell you what's going on. The sound we heard out in the desert, it was coming from thousands of feet higher than anything could fly. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um comentário aí no final e agora sim, bora começar! Pessoal, eu queria fazer um pedido, queria fazer um convite para você. Lá no nosso perfil no Instagram eu tenho feito aí uma série de lives com amigos, colegas, acadêmicos, professores, pesquisadores que paulatinamente eu tenho deixado aqui no YouTube. Mas eu queria fazer dois convites. Primeiro, que você siga o Filodoxia lá no Instagram e que você fique atento também aqui no YouTube para a divulgação dessas lives que tem sido assim uma alegria fazer e que tem trazido uma discussão bastante interessante e relevante para esse formato de live que eventualmente é tão vazio e autoexpositivo. Então fica aí o meu convite, fica aí a minha dica para seguir o Filodoxia lá no Instagram e ficar de olho no nosso calendário de lives. É isso, pessoal. Voltando ao vídeo. A Vastidão da Noite é um filme, sobretudo, com relação ao rádio, ao podcast. E ele me lembra muito um episódio que ocorreu numa noite chuvosa de 1938. Chovia muito nessa noite nos Estados Unidos da América. E nesta noite ia ao ar, pelo telerádio, mais um episódio de Guerra dos Mundos. Sim, o mundo estaria sendo invadido por forças extraterrestres e lá estava o jovem mancebo que viria a ser uma lenda do cinema, Orson Welles, na direção de Guerra dos Mundos. Sons de naves espaciais se confundiam com o som real da chuva. Uma orquestra e vários efeitos auditivos enebriavam e invadiam a casa das pessoas com sons estranhos dentro da noite chuvosa, lá nos idos de 1938. E a Vastidão da Noite é um fenômeno, é um evento fatídico de homenagem a este Guerra dos Mundos, dirigido por Orson Welles. Fiquem atentos, é como se fosse um podcast filmado. Este filme, A Vastidão da Noite, é uma ode à rádio e à imaginação dos seus ouvintes e telespectadores, porque tem horas e momentos no filme que não há nada, senão a escuridão. Bom, se você chegou até aqui e eu falei mais de uma vez que essa crítica contém spoilers, nós vamos discutir sobretudo também o final desse filme. Aqui, A Vastidão da Noite, ou The Vast of Night, é dirigido, roteirizado, produzido, filmado pelo mito, pela lenda, o estreante Andrew Patterson. Sim, Andrew Patterson, que tem lá nos créditos, né, vários nomes para produção, mixagem de som e etc. Mas olha só, é pseudônimo de tudo. Se você olhar aqui no IMDb, você vê que o cara fez tudo. Ele produziu, roteirizou, filmou e que estreia fantástica. A Vastidão da Noite opera mais ou menos como se fosse, sabe aquele bom episódio de um excelente podcast? Então vamos fazer um filme sobre esse podcast? É isso que é A Vastidão da Noite. É uma ode, é uma homenagem a isso que eu falei anteriormente sobre a Guerra dos Mundos com Orson Welles, sobre o poder do rádio e esse casamento entre o áudio, o teatro e a imaginação. E falando em teatro, também há uma homenagem muito grande à série clássica aí da década de 50 e 60, The Twilight Zone, ou Além da Imaginação. Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão. Uma dimensão de sons. Uma dimensão de imagens. Uma dimensão mental. Vocês estão entrando num mundo cheio de sombras e substância, de coisas e ideias, pois vocês passaram para além da imaginação. E aqui dentro do universo de A Vastidão da Noite chama-se o Teatro do Paradoxo. Sim, o Teatro do Paradoxo. Aqui a gente pode chamar um pseudo momento filosófico, mas nem precisa da vinheta, editor, nem precisa. Eu não acredito no que eu ouvi. É só pra falar do conceito de paradoxo. Paradoxo é um conceito que fica muito famoso lá com Zenão de Eleia, que foi um discípulo de Parmênides, que brinca com a noção de desafios lógicos para a razão. O paradoxo, na verdade, é um auto-engano da razão. É um desafio para a razão. E esse teatro paradoxo, que faz homenagem ao Twilight Zone, Além da Imaginação, fala um pouco desse paradoxo, dessa fronteira entre o real e o imaginário, entre a ciência e o misticismo, entre ETs e segredos militares do governo. E fica muito bem expressada essa questão desse teatro paradoxo quando o autor, quando o diretor quebra o formato, né, fazendo aquele formato de TV dos anos 50 e fica parecendo ali que os personagens da Faye e do Everett estão sabendo que fazem parte de um episódio desse Paradox Theater. E é interessante essa quebra, né, essa quarta parede. E ao mesmo tempo também é muito
muito poderosa a opção que o diretor faz, a corajosa opção que o diretor faz, de, às vezes, nos momentos mais tensos, ele escurece a tela e deixa só o áudio de fundo, só a voz, só a narração. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, falando dessa questão da narração, da contação de história, é que o filme trata, não é necessariamente sobre ETs, sobre extraterrestres, que é o mote ali do filme, dessa invasão, dessa frequência nova que eles estão descobrindo. Tem tudo a ver com função, profissão, silenciamento e as questões sociais ali envolvidas. É muito curioso que os personagens que têm algo a acrescentar, têm algo a revelar sobre a trama, sejam personagens que têm a sua voz apagada, que são socialmente desprezados. É o negro lá na década de 40, na década de 50, que eventualmente não é a audiência de rádio e que tem suas histórias e sua fala previamente cerceada só por ser negro. Então o primeiro relato de potência que tem é um relato na voz de um negro que serviu ao exército, falando dos latinos e de outros que foram colocados em risco. Então essa coisa da voz do negro e desse relato que é ocultado e apagado, assim como também tem um relato de uma mulher idosa, e muito mais do que uma mulher idosa mãe solteira, que, nossa, na década de 50 então tinha um apagamento ainda maior. É muito poderosa essa ideia de que, sei lá, parece que os ETs sabem do nosso preconceito, os ETs saberiam da nossa divisão social e se mostram, ou não fazem questão de se esconder, para essas pessoas que são párias da sociedade, ou que têm o seu discurso desvalidado por sua condição étnica, social e etc. Então eles se mostram para os negros, para os latinos, para as mulheres grávidas, mães solteiras. Eu achei isso bem interessante. E falando de função social e profissão, também é relevante a questão tanto do Everett como da Faye, das suas funções, né? A Faye, ela tem a função, a atribuição de trabalhar lá na companhia de telecomunicações, ali na telefonia, né? E ela tem uma função, uma atribuição de ouvir. Então ela ouve muito mais do que fala. Talvez isso justifique o seu início tagarela no início do filme, né? E o Everett, ele tá ali mais escutando nos primeiros 10, 15 minutos do filme, mas ele tem a função de falar. Ele tem a função de, como radialista, contar histórias, de falar, de fazer ouvir. Essa situação dos dois, daquele que fala, daquele que ouve, é quase que trabalha numa chave ali da psicanálise ou da psicoterapia, né? Uma terapia de fala. E eu acho aqui que tem uma metáfora interessante com relação a essa frequência nova que eles descobrem. E a gente pode discutir um pouco isso agora, já se encaminhando para falar do final do filme. Como eu estava dizendo, então, dentro dessa questão da frequência nova, é interessante pensar que tanto a Faye quanto o Everett estão em uma frequência diferente do resto daquela cidade pequena e fronteiriça ali, né, do Novo México. Parece que eles estão numa frequência distinta. Eles já não estão mais ali. Eles já estão num mundo de tecnologia, eles já estão num mundo de curiosidade, eles têm o desejo de sair da cidade. Talvez até essa faixa nova, essa frequência nova que eles descobrem, simboliza até um pouco do espírito, né, do existencialismo, da alma deles ali, que estão funcionando em uma frequência diferente do resto da cidade, que está lá se entretendo com o jogo de basquete. Tem um trabalho muito bom aí, já falando do jogo de basquete, com a questão da fotografia, aquelas cores quentes, né, um sépia, um amarelado bem bonito, bem vistoso dentro ali do ginásio, toda uma coreografia de atores e figurantes. E também falando dessa questão do jogo de basquete, é bonita na narração daquela senhora que era mãe solteira, aparentemente, e ela parece ali descrever o filho como se fosse um autista, né, porque esse filho tem contato com esses extraterrestres e isso funciona diferente. O que eu queria trazer dessa fala dela é que os ETs escolhem momentos em que a cidade está toda num lugar fazendo algo e escolhe os excluídos, escolhe os isolados, escolhe os afastados para fazer a abdução. E é impressionante, é mágico o posicionamento de câmera que o diretor gosta de usar aqui, que é o posicionamento de câmera praticamente na linha do chão, e o tracking shot, né, o traveling que ele faz, passeando quase que por toda a cidade, né, que a gente vê pela Faye que dá para passear a pé. Que coisa bonita esse tracking shot que passa pela rádio, passa pelas ruas da cidade e vai até o estágio onde está tendo o jogo, aí a câmera levanta, que coisa bonita, sai pela janela. É um espetáculo técnico dentro dos poucos recursos que o diretor tem aqui. O diretor aqui se supera muito bem e assim, fica parecendo mesmo um episódio de uma série. E eu vejo algumas pessoas reclamando, né, da recompensa final. Cara, a recompensa final não importa muito, é tipo, sei lá, Lost ou outras séries aí que eu sei que tem críticas, mas o que importa é a jornada, o que importa é a caminhada. E aqui em Vastidão da Noite já fica claro que a Faye e que o Everett não pertencem mais àquele mundo daquela cidade. Eles já estão em outro lugar, mas eles deixam como legado a sua história. Eles deixam como legado a fita, o áudio, a narração. É muito valioso, é muito preponderante esse papel que o diretor dá para a contação de história, para fazer memória, para ouvir os excluídos. E a Faye e o Everett vão se tornar esses fazedores de história. Com a sua abdução final, eles vão se emancipar, eles vão para um outro mundo. E é por isso mesmo que eu acho que A Vastidão da Noite é uma grata surpresa
surpresa aí em tempos de quarentena em 2019, que foi comprado e trazido aí pelo Amazon Prime. E aqui um parêntese para uma pseudo-propaganda, eu acho que vale a pena sim assinar o Amazon Prime por conta da questão de prazo de entrega, frete, acesso aos próprios filmes e séries do Amazon Prime, então acho que vale a pena sim assinar para ser uma opção viável e com preço acessível à Netflix. Eu acho que é uma recomendação que vale a pena. Se você ainda não assinou, pensa direitinho se vale a pena assinar o Amazon Prime, beleza? Bom, então por isso tudo, a minha nota para A Vastidão da Noite é nota 8.7. É um excelente filme, uma grata surpresa que consegue superar o baixo orçamento usando de fotografia e de luz ambiente, com uma história envolvente, com um roteiro simples, mas que é extremamente bem executado, tanto em termos de produção, direção, roteiro e, sobretudo, atuação. Que atuações boas, que atuações naturais com relação aos takes longos que aproveitam e tiram o máximo a atuação dos atores. É uma grata surpresa e não é um filme sobre ET, ficção científica e sobre invasão. É um filme sobre emancipação e sobre eventualmente estar operando em uma outra frequência daqueles que estão em torno de nós. É um filme sobre subjetividade, existencialismo e a descoberta da sua essência, da sua viagem interna que você precisa fazer. Vastidão da Noite é uma grata surpresa e um excelente filme que eu recomendo bastante. It's something talking, and they don't stay for long. Hey! Emily, take the wheel! What's going on? There's something in the sky. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito. Deixe um comentário no final e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!